I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. E aí, tudo bem com você? Meu nome é Leandro e esse é o canal Leandro em Porto. Aqui você vai encontrar relatos de um carioca que deixou o Brasil para trás e veio morar e empreender em Portugal. Em março desse ano eu completei 2 anos morando em Portugal e eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e das coisas que aconteceram até aqui. Primeiramente eu vou tentar resumir para vocês o porquê eu decidi me mudar do Brasil. Bom, eu sou professor de inglês e eu sempre tive o sonho de morar fora, conhecer outras culturas, conhecer novas pessoas e principalmente utilizar o inglês para fazer amizades internacionais com quem eu pudesse utilizar a língua além da sala de aula. Porém, uma coisa que sempre me impedia era o fato de eu ser muito apegado à minha mãe. Eu sabia que enquanto ela estivesse por perto, eu não teria coragem de mudar de país e deixar ela para trás. Nesse momento, vocês já puderam presumir que o motivo pelo qual eu me encontro em Portugal se deve ao fato do falecimento da minha mãe, que ocorreu em 2019 por conta de um AVC. Depois do ocorrido, minha esposa e eu começamos a planejar a nossa vinda para Portugal. Dentro de pouco menos de 10 meses, conseguimos vender nossos móveis, vendemos o carro, alugamos o apartamento e chegamos ao Porto no dia 10 de março de 2020, junto com a pandemia, o confinamento e as incertezas. E foi assim que a nossa história começou a ser escrita em terras lusitanas. Muita gente já me perguntou se Portugal era a minha primeira opção. E o engraçado é que, na verdade, nunca passou pela minha cabeça morar em Portugal um dia. Meu sonho sempre foi migrar para o Canadá. Primeiro, por ser um país de língua inglesa, onde eu teria contato diário com o idioma. Segundo, porque é um país frio e não tem nada que eu deteste mais do que o calor. Eu simplesmente odiava ter que enfrentar aquelas temperaturas altíssimas do Rio de Janeiro. Portugal começou a se tornar uma possibilidade para mim por coincidência. No Brasil, eu era professor de inglês, concursado do estado do Rio de Janeiro, trabalhava em escola bilíngue e também trabalhava com aulas particulares através do Skype. Em 2018, eu comecei a ter uma certa demanda de alunos brasileiros que residiam em Portugal. Pesquisando um pouco, eu descobri que Portugal era um dos países mais procurados por brasileiros que desejavam imigrar. Muito disso se deve pela facilidade da língua portuguesa serem faladas em ambos os países. Porém, eu comecei a perceber também que ao chegar aqui, os brasileiros se deparavam com uma grande necessidade de aprender inglês, principalmente para se trabalhar em Portugal, já que se trata de um país que recebe muitos turistas e a grande maioria desses turistas vão tentar se comunicar em inglês, espanhol ou francês, mas principalmente o inglês, que é a língua mais utilizada para comunicação no mundo. Com isso, eu decidi migrar para cá a fim de empreender na área do ensino de inglês. E hoje trabalho exclusivamente com aulas de inglês online e o meu público são brasileiros que residem em Portugal ou outros países da Europa. Continuando a história, eu cheguei em Portugal no dia 10 de março de 2020 e 1 ou 2 semanas depois fecharam todas as fronteiras e o país entrou em quarentena. A princípio foi um pouco assustador toda aquela indecisão de não saber como as coisas iriam ser ou quando as coisas voltariam a funcionar. Mas por incrível que pareça, o período da quarentena foi o período onde eu tive mais alunos. Creio eu que um dos motivos se deve ao fato de, por estarem presas em casa, as pessoas precisavam de algo para ocupar a mente. E muitas dessas pessoas decidiram fazer cursos nesse período, dando ênfase principalmente à aprendizagem de idiomas. Algo que me recordo bem também é de ir muito ao mercado no período da quarentena. Eu não sei quanto a outros brasileiros quando chegaram aqui, mas eu tinha muita dificuldade para entender o que os portugueses falavam. Se você que está assistindo a esse vídeo também teve dificuldade, comenta aqui embaixo para eu saber que eu não estou sozinho. A verdade é que tem muita coisa que no início os nossos ouvidos não estão treinados para entender. E embora seja o mesmo idioma, ainda assim tem muito vocabulário diferente entre o português do Brasil e o português de Portugal. Em relação à adaptação, não tive muitos problemas. Em março, quando cheguei, ainda estava um pouco frio. As roupas que eu trouxe do Brasil não serviram. Tive que começar a comprar roupas que suportassem o frio daqui.
principalmente segunda pele. E é aquilo, nos primeiros dias, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo o país, descobrindo uma nova cultura, a gente vai se redescobrindo também. A gente prova muitas coisas, descobre o que gosta, descobre o que não gosta e vai se reinventando dia após dia. Bem, o que eu pude perceber de mudança na minha vida depois que eu cheguei a Portugal? Eu acho que a primeira mudança que eu pude perceber foi em relação à segurança. Andar na rua e ver as pessoas tranquilas com seus celulares na mão, tirando fotos sem medo de serem assaltadas, sabe? Ver pessoas sacando dinheiro em caixas eletrônicos no meio da rua. São coisas que estão além da imaginação, pelo menos para mim, que venho do Rio de Janeiro e sei o quanto é violento lá e o quanto é perigoso andar com pertences caros à mostra, seja à noite ou à luz do dia. Outro fator que nos impacta quando chegamos aqui é o poder de compra. Eu não diria que as coisas aqui são baratas, mas são muito mais acessíveis do que no Brasil se levarmos em consideração o valor do que se pretende comprar versus o salário mínimo. A forma com a qual eu me alimento em Portugal também é diferente da forma com a qual eu me alimentava no Brasil. Sabe aqueles produtos que consideramos artigos de luxo quando vamos ao mercado? Como, por exemplo, comprar um iogurte, comprar um cereal, comprar uma fruta mais cara? Pois aqui eu consigo comprar essas coisas e geralmente eu não comprava no Brasil, porque só o grosso das compras no mercado já dava um valor absurdo lá no Brasil. Para finalizar o vídeo, eu digo que vale muito a pena emigrar para Portugal. Aqui eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes nacionalidades e culturas. Aqui eu me sinto seguro para andar na rua, sair à noite, usar o meu telefone em qualquer lugar sem aquele medo de ser assaltado, sabe? Aqui eu sinto que o dinheiro tem mais poder de compra. Tirando a parte dos aluguéis, eu considero Portugal um país acessível para se viver, um país onde as pessoas têm mais qualidade de vida do que no Brasil. Quero deixar bem claro que tudo que eu disse nesse vídeo é baseado na minha vivência, nas minhas experiências por aqui. Nem todo mundo vai enxergar da mesma forma que eu ou ter a mesma opinião que eu sobre o país. Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu gostaria muito de te conhecer um pouco mais. Deixa para mim aqui nos comentários o seu nome e se você já está em Portugal, está se programando para se mudar para Portugal ou se assistiu só porque achou o conteúdo interessante. Deixa seu like para me ajudar, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Uma ótima semana e até breve! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.